Jesus Cristo, que para o islamismo é visto apenas como mais um profeta, assim como Abraão, Moisés e Elias. Para os muçulmanos, Jesus não foi crucificado, pelo menos não da maneira que os cristãos acreditam. Já para os judeus, Jesus foi apenas um judeu, e é isso. Sabe Álvaro Thaís, o astrólogo brasileiro que disse a encarnação de Jesus Cristo, muito mais conhecido como Henri Cristo? Você acredita que ele é a reencarnação de Jesus Cristo? Com a exceção do judaísmo messiânico, os judeus ainda estão à espera do Messias, diferente do cristianismo. Já para os cristãos, Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai nesse momento. Então, entre as três maiores religiões do mundo, no caso do islamismo e do judaísmo, Jesus é visto no máximo como um profeta meramente importante, então vocês não servem para esse exemplo, pode cair fora. Agora vamos focar no cristianismo. Embora todas as religiões do mundo tenham uma característica, tem várias vertentes, várias maneiras de interpretar o mesmo livro sagrado, mas pelo menos algo em comum a grande maioria dos cristãos tem. Acreditam que Jesus é Deus. Então, se você já ouviu falar sobre a Trindade, na qual fala que Pai, Filho e Espírito Santo são três, que na verdade são um, então você também já ouviu falar que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E é aí onde entra um dilema. Se você acredita que Jesus é 100% Deus, então você acredita em passagens que falam que Jesus transformou água em vinho, ressuscitou morto, curou cego, aleijado, entre outros, andou sobre as águas, voou e coisas do gênero. Então Jesus, como 100% homem, estaria também condicionado a sentimentos, necessidades e limitações humanas, entre elas. Antes da Reforma Protestante, a Igreja Medieval já estudava temas como, por exemplo, qual é o tamanho das asas do anjo. E dentre desses estudos também estudaram se o Messias, Jesus Cristo, ele defecava igual outro humano? A resposta pode até parecer bastante óbvia, né? Mas não é tão simples assim. Se você concorda que Jesus defecava, você também concorda que ele urinava, que você também concorda que ele dormia, que você também concorda que ele sentia fome e que ele sentia sede. Até aqui você está concordando com tudo isso? Pois bem, pois então vamos partir do princípio de que Jesus também é 100% homem. Nesse sentido, Jesus teria a mesma vulnerabilidade de qualquer homem, dentre elas poder ficar doente, poder errar em algo e sentir atração sexual, uma vez que sexo é uma necessidade fisiológica, assim como comer, beber e dormir. Após o período da puberdade, brincar com a cobra de estimação se torna algo muito comum, e caso a pessoa queira fugir disso, acabará tendo poluição noturna. Caso você não faça ideia do que seja poluição noturna, é quando você vai eliminar de qualquer jeito e não tem como fugir. E no momento em que você estiver dormindo, seu cérebro processará informações como Mia Khalifa, passei em frente à sua casa e no varal estavam as suas roupas, e vendo elas sem você, imaginei você sem roupa. E quando você acordar pela manhã, a sua cama estará toda molhada. E você já passou por isso. Logo, biologicamente falando, o esperma vai sair do corpo, sendo por relação sexual ou dando uns tapas na anaconda. Eu teria muito mais coisas para explicar aqui, mas vamos direto para a pergunta. Então, Jesus se masturbava ou não? Tanto faz essa resposta, pois a pergunta do vídeo não é essa. Você prestou atenção que se a thumbnail, o título desse vídeo é "O marketing digital está saturado?" E a resposta definitivamente é que não. E eu não vou apenas te provar que não está saturado, assim como eu vou te mostrar maneiras que você pode fazer para se destacar, independente de qual seja o seu produto. Se você pesquisar no YouTube o que está escrito na thumbnail desse vídeo, perceberá que só tem 2 vídeos na qual responde a mesma pergunta. Um se chama Ator Edson Custódio e o outro Originais Gregos da Bíblia. Como dizia o MrBeast, você não tem concorrente quando você é o único no mundo inteiro a fazer algo. Então você poderia, por exemplo, criar um canal na qual você colocaria hipóteses de se todas as pessoas do mundo fossem algo. Como seria o mundo se todas as pessoas fossem muçulmanas? Como seria o mundo se todas as pessoas fossem budistas? Como seria o mundo se todas as pessoas fossem gay? Como seria o mundo se todas as pessoas fossem cegas? Como seria o mundo se todos fôssemos cristãos? Algumas dessas temáticas já foram respondidas em alguns vídeos no YouTube, porém outros não. Mas agora vamos fazer um subnicho de um nicho. Vamos usar o cristianismo como referência e já respondendo a pergunta: como seria o mundo se todos fôssemos cristãos? Bem, não mudaria nada. Se você pesquisar sobre o IDH dos países, você verá que os 10 países menos corruptos do mundo também estão listados entre os países menos religiosos do mundo, na qual o inverso também acontece. Os países mais religiosos do mundo também são os países mais corruptos do mundo. E isso é super bem explicado no vídeo do Rafael Scapella falando do porquê a Estônia é o país menos religioso do mundo. Eu não estou aqui querendo te dizer que a religião é câncer da humanidade ou qualquer coisa do gênero. Eu estou apenas te mostrando através de dados que ser religioso e ser uma pessoa ética não é diretamente proporcional. Agora eu vou te dar alguns exemplos de algumas curiosidades bíblicas que você poderia fazer vídeos na qual
ninguém fez. Se Jesus tivesse casado com Maria Madalena e tivesse um filho com ela, esse filho também seria Deus? No caso, a Trindade seria uma tetrade formado por Pai, Filho, Espírito Santo e Neto? Como seria o mundo se Deus fizesse uma manifestação pública? Ou seja, ele aparecesse de uma maneira que todas as pessoas pudessem vê-lo e assim seria comprovado cientificamente a sua existência. Você também pode fazer o conteúdo mais sério sem deixar de ser diferenciado. Por exemplo, o período interbíblico, também chamado de período intertestamentário, é um espaçamento de tempo que durou 400 anos do último livro do Antigo Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento termina em Malaquias e o Novo começa em Mateus. Porém, nesse período intertestamentário, houve livros que foram escritos e não foram considerados inspirados, e por isso ele não está na Bíblia. Mas quem disse que esses livros não são inspirados? Quem foi que concordou que ele não deveria estar na Bíblia? E daí você também abre margem para explicar sobre a visão dos gnósticos, que significa conhecimento, aquele que tem conhecimento. Pois a Bíblia tem 66 livros, mas ela deveria ter mais de 200 livros e foram retirados porque disseram que esses livros não eram inspirados. Mas quem disse que esses livros não são inspirados? Se você pensar bem, já existe diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, pois a Bíblia católica contém 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, dentre eles Tobias, Judite, Macabeus, Macabeus 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que também é chamado de Sabedoria de Jesus, ou Ben Sirá, e o livro de Baruque. Você levar em consideração que a Bíblia católica, protestante, dos Testemunhas de Jeová e dos Adventistas, elas têm passagens que são escritas ou interpretadas de maneira totalmente diferente. E se na era moderna já existe toda essa divisão de opinião do que é ou não inspirado, imagina quando foram decidir quais livros iriam deixar na Bíblia. Lembra que eu falei que no período interbíblico houve livros que foram escritos, mas que não foram canonizados, ou seja, não entraram na Bíblia porque não foram considerados inspirados? Quem decidiu isso? Estamos falando que 113 livros foram retirados da Bíblia, dentre deles 52 do Antigo Testamento e 61 do Novo Testamento, porque não foram considerados inspirados. Quem decidiu isso? Um questionamento bem interessante é que vários desses livros apócrifos, eles foram tentados serem queimados, mas alguns escribas e fariseus, ou seja lá quem for, conseguiu guardar e ficou por séculos ali, até que historiadores descobriram por volta de século XVIII, século XIX, esses livros. Daí surge o questionamento: será que realmente é confiável acreditar que os livros que são realmente inspirados são esses 66? E também acreditar que não houve manipulação nesses 66, uma vez que partes deles foram retirados? Caso você não saiba, o livro de Marcos vai até o capítulo 16, certo? Errado. O que ia depois do capítulo 16 foi retirado. Então o gnóstico é uma pessoa que tem conhecimento de que existem outros livros que deveriam estar na Bíblia e que por algum conflito de interesse decidiram tirar. Protestante é aquele que acredita que os 66 livros são inspirados. Católico, aquele que acredita que os 66 são inspirados e mais alguns. O muçulmano acredita que houve manipulação na Bíblia Sagrada Cristã e daí o livro correto é o Alcorão. E já o judeu é aquele que diz que o livro correto é o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros da Torá são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você conhecer por Torá ou por Pentateuco, não se preocupe, é a mesma coisa. Percebeu que eu levantei várias perguntas aqui que poderiam ter vídeos respondendo? Você sabia que menos de 3% das empresas anunciam na internet no Brasil atualmente? Para você ter uma noção prática disso, quantas pessoas você conhece que tem um canal no YouTube e que essa pessoa ganha mais de R$1.000 por mês? Quantas pessoas você conhece que faz Traveco pago? Tanto faz se for no Google Ads, no Facebook Ads, na Taboola, no Xvideo, no Pornhub. Tanto faz a plataforma. Quantas você conhece? Pois como já dizia o negão da voz fina Ryan Santos, eu já tive diarreia em mais de 100 países no mundo. E eu posso ter experiência, como no caso daqui da Rússia ou dos Estados Unidos, que o marketing digital no Brasil tá só no começo. Hoje, o marketing digital no Brasil representa 5, 10, no máximo 20% do marketing digital americano. É como eu digo, é só o começo. Tudo bem, a imitação do Ryan Santos não ficou muito boa, mas você entendeu. Ok, mas tem assunto que concordamos que está saturado. Por exemplo, se você for músico ou você for cantor, convenhamos que isso está saturado, certo? Errado, meu filho! Por exemplo, Kiko Loureiro, um dos maiores guitarristas do mundo, já vendeu e ainda vende cursos sobre escala pentatônica, sobre modos gregos, entre vários assuntos de teoria musical. Mas sabe uma coisa que ninguém está abordando? O mercado por trás da música.
Você sabe como fazer um contrato? Você sabe quanto cobrar por show? Você sabe como e quando deve aumentar o seu cachê e para quanto deve aumentar? Pois bem, Kiko criou um curso que custa quase 10 mil reais ensinando tudo isso e vende feito água. Mas uma coisa que quase todos concordamos é que curso de inglês está totalmente saturado, correto? Errado! O próprio Flávio Augusto, ele conseguiu se tornar bilionário principalmente por causa da WhatsApp, pois a grande maioria das pessoas focam em criar um curso de inglês na qual você vai estudar gramática e vai levar 5 anos para aprender. Já o Flávio Augusto veio com um curso de inglês totalmente diferenciado, pois ele não focava no público infantil, como era o comum, ele focou no público adulto e com um inglês mais prático, um inglês para trabalho e com uma duração muito menor, de apenas 1 ano e meio. Como já dizia a empresária Mia Khalifa, foi na dureza que eu descobri o meu potencial. Se você for fazer igual o que todo mundo está fazendo, não existe exceção. Todas as profissões existentes no planeta estão saturadas. A grande pergunta é: o que você está fazendo de diferente?